Então vamos nessa para o nosso primeiro assunto, que já é um assunto destaque nesse dia de hoje, 7 de agosto, que é o dia que se completa 18 anos da Lei Maria da Penha, que é com certeza um marco na proteção das mulheres contra a violência doméstica no Brasil. E claro que a gente não poderia perder essa oportunidade de falar sobre essa lei, que é muito popular. Muita gente conhece o nome Lei Maria da Penha, até usa, né, de forma bem casual o nome da Lei Maria da Penha, mas é preciso conhecer ainda mais, né? É importante porque, nesse caso, a informação e o conhecimento sobre essa lei salva vidas e salva a vida de mulheres. Para isso, eu vou conversar agora com Márcia Tavares, ela que é pesquisadora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da UFBA, o PPG-NEIM. Professora Márcia, seja muito bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, é um prazer estar aqui, principalmente numa data tão significativa, né? E aí a gente já traz, inclusive, uma pauta para os nossos futuros candidatos. Exatamente. Já começo provocando, né? Boa, excelente. Não, amanhã eu estarei aqui, porque eu sempre faço essa provocação aos candidatos, né? Quais são os projetos, por exemplo, de combate à violência contra a mulher, né? De proteção ao direito da mulher, né? Exatamente. Essa lei, a Lei Maria da Penha, é uma lei importantíssima, ela é referência no mundo inteiro, né? Ela é um marco realmente pelo direito das mulheres no Brasil. A lei, ela tem um caráter bastante inovador, né? É uma lei que ela apresenta avanços tanto no campo jurídico quanto no campo político, porque essa lei, ela conferiu visibilidade a um fenômeno que todo mundo conhecia, mas que se ocultava na sacralidade do lar. Né? Então, aquela ditado de em briga de mulher, ninguém mete a colher, a lei, ela cria um espaço não só, que eu acho que é importante ressaltar, de prevenção, porque ela tem um caráter formativo de criar uma consciência de gênero entre a população feminina, mas também de criminalização, ou seja, de punir e coibir, principalmente, aqueles ou aquelas que fazem uso da violência em suas relações afetivas sexuais. Isso é muito importante, né, professora Márcia? Porque no Brasil, durante muito tempo, foi normalizado a violência contra a mulher, né? E principalmente o que acontece dentro de casa, no âmbito doméstico. Então, se acontece dentro da minha casa, é com a minha mulher, e dentro da minha casa eu posso fazer o que eu quiser. Eu estava lendo, estudando sobre a lei e vi, né, uma informação que me chocou muito. Deixa eu procurar aqui. Que antes da criação da Lei Maria da Penha, muitos casos eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo, tendo como penas, por exemplo, o pagamento de cestas básicas. Então, vocês vejam, antes da lei, um homem poderia matar uma mulher dentro de casa ou ferir gravemente e era punido com o pagamento de cestas básicas, né? E o mais cruel é que essa lei, que é com base na Lei 9.095, ou 9.099 de 1995, ela criava esse artifício de modo a não punir esses homens. Então, eles iriam fazer serviços comunitários, pagavam cestas básicas e muitas vezes a gente escutava, era o próprio homem dizer, pois agora você vai trabalhar mais para poder você pagar as cestas básicas e vai continuar apanhando para não me meter em confusão nem estar me incomodando. Então, não havia nenhum caráter educativo ou punitivo que inibisse essas relações violentas. E a gente sabe que uma relação violenta, ela vem num crescendo. Né? Não é de um dia para o outro, não né? Não é de um dia para o outro. E outra coisa importantíssima na lei é ela definir uma tipologia da violência no âmbito doméstico, ou seja, as várias nuances com que essa violência ela vai se apresentando ao longo da relação. Tipos de violência, né? Quando que a gente se falaria que violência psicológica, por exemplo, é crime? Hoje é tipificado como crime dentro da Lei Maria da Penha. Então, é um avanço muito tremendo, né? Nós termos a garantia desses direitos. E a gente pensar que,
por exemplo, esse tipo de violência, a violência não vem sozinha. Sim. Então, quando ela vem, quando você apanhou, você já sofreu humilhações, você já sofreu ameaças. Então, as violências, elas se agregam, elas se somam na relação. Exatamente. E qual é a consequência disso? Por conta da lei, as mulheres começaram a denunciar mais. Sim. Primeiro porque começaram a identificar, né, essa quebra da mentalidade sobre a normalização da violência contra a mulher no Brasil. Sim. Primeiro a mulher começa a entender, opa, isso daqui não tá certo não, ele não é meu dono, ele não pode fazer isso daqui é violência, ele não pode pegar meu celular, ele não pode puxar meu cabelo, me empurrar, me xingar na frente dos meus filhos ou de ninguém. Controlar minhas redes sociais. Controlar minhas redes, daqui é crime. Então, peraí, que aqui eu vou usar o recurso da Lei Maria da Penha e vou buscar alguma solução para isso, né? A própria Maria da Penha fala sobre isso. Quando a violência termina, a vida recomeça. Recomeça. Né? Nem sempre fácil, né? Porque muitas marcas são indeléveis, né? Essa mulher vai levar para sempre os sofrimentos. Os filhos também vão trazer essas marcas em suas futuras relações, mas a vida e a luz com certeza, adiante, né? Com certeza, só quem vive sabe, né, professora? E a gente também, né, as pessoas que são empáticas também, as pessoas que são, e que aí podem ser todas as pessoas e não só mulheres. Eu sempre falo isso aqui no Band Mulher e sempre chamo os homens para o nosso time, porque é com vocês, homens, que eu quero conversar cada vez mais, porque são os principais agressores. Nem todo homem, mas sempre um homem. Então, assim, com esses homens que eu quero tentar resgatar essa humanidade para que não haja mais tanta violência, né? Acho que é uma questão que é preciso se educar, meninas e meninos, né? Desde muito cedo, você levar a discussão sobre a violência para a escola, para que eles percebam que isso não é natural. Porque quando você assiste, você passa a reproduzir aquilo que você está vendo nas suas relações acha que é normal. Familiares. Meu pai tratava minha mãe assim, então ok, né? Eu comento muito que uma vez eu fui fazer uma oficina, né? E só tinha, como sempre, muitas mulheres. E um rapaz, o aluno, entrou porque ele não encontrou vaga em outras, já estavam preenchidas, ele entrou para ver o que dava. E, de repente, ele estava muito sorridente, brincando, e daqui a pouco ele foi ficando quieto. Quando termina a oficina, ele diz, professora, queria dizer uma coisa à senhora, eu agora entendo o que é que havia de errado na relação entre meu pai e minha mãe. Olha isso. Quer dizer, era algo tão naturalizado, aquele tratamento grosseiro, aquele tratamento impaciente, de cobranças, de opressão em relação à companheira, que ele achava que era assim mesmo. Que era assim e mesmo. Ele provavelmente reproduzia com suas namoradas. Então, quando ele começa a ouvir e ele assiste o depoimento das colegas que já tinham passado por violências em casas, por assédios e etc., então ele começa a perceber que ele poderia ser um reprodutor disso também, dessa violência. Muito bom. Olha, agora, para você que ligou a televisão agora, você está assistindo o Band Mulher, você sabe, estamos aqui no estúdio da rádio, agora são 13 horas 15 minutos. Mania de rádio, de ficar dando a hora, né, Dadai, aqui na operação de áudio com a gente, porque nesse estúdio aqui na rádio, todo mundo aparece, coloca aí, tá vendo? É um aquário aqui na redação da Rádio Band News, esse é Dadai, nosso operador de áudio, que está sempre no bastidor. Essa semana tá mostrando aqui também essa belezura, esse charme de Dadai na operação de áudio. Agora são 13 horas e 15 minutos e a gente está conversando com a professora Márcia Tavares, que é pesquisadora e coordenadora do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da UFBA, o PPG-NEIM. Eu faço questão de explicar mesmo a sigla. Sobre o dia de hoje, 7 de agosto, quando se completa 18 anos da Lei Maria da Penha. Tem um dado também, professora, que é super importante, que é de 2020 a 2023, houve um aumento de mais de 40% na quantidade de processos de violência doméstica que estão tramitando na justiça no Brasil. Então, acho que isso é um reflexo do que estávamos falando, a identificação de que está errado e de que não, vou buscar uma ajuda, vou denunciar. A denúncia é um caminho que é, muitas vezes, a única saída, né? É a única saída para se manter viva. Sim. Né? Porque, às vezes, você tem a ilusão e a nossa cultura nos ensina isso, né?
à abnegação, ao sacrifício, bem com base no próprio ethos do amor romântico, né? Então, tudo que eu puder fazer para manter aquele relacionamento, eu devo fazer como mulher. Então, o que acontece? Quando a mulher começa a perceber que as ameaças se tornam cada vez mais graves, né? A sobrevivência dela depende da denúncia. Mas depende também de serviços, né? Sim. Que a acolham. E depende também de profissionais capacitados que tenham a qualificação necessária para fazer uma escuta humanizada, para fazer um acolhimento. Porque, às vezes, o que acontece é que, muitas vezes, essa mulher recorre ao serviço no ato de desespero, e ela não tem alguém que a escute, né? Alguém que a questione sobre: a senhora tem certeza que quer denunciar? Veja bem, ele pode sofrer isso, sofrer aquilo. Então, aquela mulher que está insegura, ela precisa de alguém que a escute. Claro, que a encoraje, de um certo modo, sobre o que a lei oferece em termos de proteção. Quais são os serviços da rede de enfrentamento? Porque não basta a lei é excelente, basta que também esses serviços que a lei já indica que devem existir. Esses serviços, eles estejam funcionando plenamente para que essa mulher tenha para onde ser direcionada pelos profissionais. Isso é dever do Estado. Isso é dever do Estado. E o Estado tem a obrigação de investir. Está lá na própria nossa Constituição. A gente tem direito à vida. Exatamente, né? Temos direito à vida. Então, enquanto o Estado não investe em políticas públicas de enfrentamento à violência, essas mulheres continuam sendo alvo do sexismo, do racismo, da misoginia. E revitimizadas, né, professora? Porque essa mulher que sofre uma violência uma vez, ela muito provavelmente ela sofrerá novamente, né? Se ela não denunciar, se ela não conseguir quebrar esse ciclo, esse espiral da violência que acontece muitas vezes dentro de casa, na maioria das vezes, né? Feita por um namorado, um ex-namorado, companheiro, ex-companheiro, um homem que por motivos extremamente fúteis, eles simplesmente matam e tiram a vida de uma mulher. Eu não aceito que ela terminou comigo, eu não aceito o fim da relação, se não é minha, não vai ser de ninguém. Isso explica também o nível de crueldade nos crimes de feminicídio, né? As maldades, muitas vezes, que fazem com essa mulher. Querem desconfigurar, por exemplo, o rosto dessa mulher para que, se não é minha, não é mais de ninguém também, né? Isso explica a forma como a mulher ela é objetificada. Sim. Ela não é percebida na relação como um sujeito. Né, mas como propriedade. Então, na medida em que ela resiste, não quero mais, como? Se você é minha. Exatamente. Quem tem direito de desistir ou de dizer não quero mais sou somente eu, não a mulher. Exatamente. Mas aqui a gente aproveita mais uma vez para falar sobre a importância da denúncia, que é, como você falou, professora, a única saída para uma mulher que vive em situação de violência. Quando eu falo isso, a gente sabe que não é fácil, né? São vários desafios, não é fácil para uma mulher denunciar, principalmente uma mulher pobre, principalmente uma mulher que vive no interior do estado, que vive numa situação de vulnerabilidade, é ainda mais difícil, mas é a única alternativa e o Estado precisa garantir o direito a essa mulher à vida. O que você falou é muito importante, porque a gente sabe que uma coisa é a mulher que está na capital, né? Mas nos interiores mais longínquos, dificilmente essas mulheres têm acesso a serviços. Sim. Ou a uma rede que encaminhe ela para uma casa de acolhimento ou abrigo quando ela se vê ameaçada, inclusive na sua própria casa. Exato. Né? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou com meus filhos, por exemplo, né? Porque eu não posso deixar meus filhos aqui. Exatamente. Porque uma das coisas que às vezes a gente escuta das mulheres é como, de repente, denunciei. E agora? Porque quem está sendo punida sou eu. Sim. Eu tive que deixar a minha casa, eu tive que sair corrida com meus filhos, eu tive que, muitas vezes, me desligar do emprego porque
nos lugares mais distantes, principalmente, não há como ela se sentir protegida. O Estado não garante. Não garante. Infelizmente, ainda não garante. Mas nós Você não desistiremos. Assentamentos Pois é. Né? É mais difícil ainda. É mais triste ainda, né? Realmente é muito preocupante. O Brasil é o 5º país em número de feminicídio. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Dados recentes. São vários tipos de violência crescentes no país hoje. Vários tipos de violência. Um país que realmente tem ainda uma cultura extremamente machista e patriarcal, que o homem ainda acha que sim, ele é dono da mulher e que ele pode fazer tudo com a mulher. Mas não é. E é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Não vamos desistir. Então, lembramos os 18 anos, vamos passar o ano inteiro lembrando, na data de 19 anos, voltaremos a falar mais uma vez e estaremos sempre falando, porque essa informação é a nossa arma também, é uma forma da gente se proteger. Acho que é uma arma importantíssima e a gente agradece até por contar com programas como o seu para estar discutindo essas questões que precisam cada vez mais chegar às mulheres que escutam os programas de rádio, que assistem a Band, porque isso é informação. Exatamente. Informação é poder para elas. Exatamente. Para nós, para as mulheres e para os homens. Para os homens. Para os homens também. Eu quero esses homens aí assistindo Band de Mulher, esses homens bons, homem de verdade, sabe assim, homem de verdade. Eu quero todo mundo assim aqui assistindo Band de Mulher. Meu telespectador eu não aceito menos. Professora Márcia, um prazer enorme te recebê-la aqui. Igualmente. Você é uma referência realmente, né, quando se fala no direito da mulher, quando se fala em feminismo na Bahia. Muito obrigada pela presença e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Agradeço pelo convite, sempre à disposição no nosso programa. Muito obrigada.